Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. O governo federal prepara o lançamento do programa Renda Brasil, que irá substituir o programa Bolsa Família. A medida seria anunciada hoje, mas contratempos e divergências em relação à definição do valor que cada família irá receber, assim como o número de pessoas a serem contempladas nesse novo programa, fizeram o governo adiar o lançamento do novo programa Renda Brasil. As informações chegam agora com Sátrio Salles. A equipe do presidente Jair Bolsonaro não conseguiu finalizar as medidas prometidas para esta terça e decidiu adiar o lançamento do programa Renda Brasil. O projeto foi criado para substituir o Bolsa Família e, com isso, construir a cara social da gestão do presidente Jair Bolsonaro. A ideia é de que a renda média, que hoje é de R$ 190, chegue a R$ 247, mas o valor poderá ser ainda maior se o governo federal garantir os 52 bilhões de reais necessários para bancar o novo programa social. A origem desse dinheiro seria pelos cálculos da equipe econômica com o fim de programas como o abono salarial, o salário família, o seguro defeso e do programa Farmácia Popular, que promove a distribuição de medicamentos de uso comum para tratamentos de hipertensão, diabetes e asma, mas é considerado sem foco pelos técnicos, por beneficiar famílias independentemente de sua renda. A área econômica também vai sugerir ao Congresso cortes de outras despesas, como o auxílio aos servidores, conhecidos como penduricários, e fim de verbas indenizatórias dos altos salários, sobretudo do Judiciário. O programa Renda Brasil irá substituir o Bolsa Família e, no Ceará, terá um número maior de pessoas beneficiadas com a ajuda financeira do governo federal. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h21. Quero convidar o jornalista Beto Almeida para falar sobre essas medidas no campo social a serem lançadas pelo governo federal. Os números trazidos pelo Sátrio Salles, jornalista Beto Almeida, têm reflexo diretamente no Ceará, onde estão hoje 1 milhão de famílias beneficiadas com o programa Bolsa Família. O valor individual pago a cada família, a média é de R$ 190. Além de tudo isso, o governo pretende ampliar o número de pessoas contempladas com esse guarda-chuva da distribuição de renda. Em meio a essa expectativa sobre o novo valor de quem estará no hoje Bolsa Família e amanhã no programa Renda Brasil, o jornalista Beto Almeida, é também em relação à expectativa, em relação à extinção de outros programas que também contemplam muita gente, como por exemplo o seguro defeso, que é pago no período em que os pescadores não podem trabalhar, ou o salário família, ou ainda o programa de distribuição de medicamentos que está esse programa sob o guarda-chuva da Farmácia Popular. São muitas mudanças que o governo federal quer fazer, além de faltar apoio nesse momento, ou mais esclarecimentos para os congressistas, parlamentares, deputados federais e senadores se convencerem sobre as mudanças nos programas sociais. O governo também tem divergências internas sobre o valor a ser definido para cada família. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O que é, ou pelo menos parece ser uma boa ideia, começa, Luzenor, eu diria, com um belo do ruído de comunicação aí, no que pretende de fato o governo com esse programa Renda Brasil. Na realidade é o seguinte, da maneira como chegou até agora, é como se o ministro Paulo Guedes estivesse querendo tirar dos pobres para dar aos pobres. É uma espécie de Robin Hood às avessas. Robin Hood, na lenda, roubava dos ricos para dar aos pobres. Só que no governo federal tá tirando dos pobres para dar aos pobres. Tô dizendo isso por quê? Porque na realidade para criar o Renda Brasil, que é o substituto do Bolsa Família, ele na realidade quer acabar com programas sociais que são populares, que são essenciais para a população mais vulnerável. Vamos só citar o caso do exemplo
que você acabou de falar aí, por exemplo, do Farmácia Popular, Luciano. São mais de 20 milhões de pessoas que precisam e que vão a essas farmácias em busca de medicamentos grátis ou com pelo menos com mais de 90% de desconto desses medicamentos. O governo diz o seguinte: esse programa não tem foco porque acaba atendendo todo mundo, seja pobre, seja rico. Olha, quem de fato tem grana, tem dinheiro, não vai atrás desse tipo de programa não, Luciano. Quem está indo hoje, quantos milhões de aposentados, de idosos, de gente em situação vulnerável, Luciano, não está hoje com a sua saúde em dia, já não morreu por conta desses remédios. E aí o governo, em nome de criar um programa social que eu acho válido, de uma renda mínima, aí ele quer acabar com outros programas que já existem para tirar o dinheiro, para compensar. Aí vem outro. O governo alega, jornalista Beto Almeida, que o Farmácia Popular é um programa hoje sem foco, porque acaba beneficiando quem tem renda e pode pagar a conta pelos medicamentos que usa no dia a dia. Mas talvez seja um argumento sem consistência, inconsistente mesmo, porque ao invés de extinguir o programa Farmácia Popular, o governo poderia agir para corrigir o que tem de distorção e manter o programa para beneficiar a população mais pobre. Tanto este programa Farmácia Popular quanto o Seguro Defeso, que é alvo também de investigações, de denúncias por fraudes, que leva o governo, as fraudes, a argumentar que o programa precisa ser extinto para se corrigir o desvio de recursos, que também é outro argumento inconsistente, porque se tem falha, corrija-se a falha e garanta o benefício para esses trabalhadores da área da pesca, que vivem no mar ou em rios e açudes, mas que em determinados períodos precisam ter a pesca suspensa para a preservação de determinadas espécies. Eu não gosto nem de colocar no paralelo, assim, fazendo comparativo entre esses dois programas, o Farmácia Popular e o Seguro Defeso, porque o Seguro Defeso, de fato, está constatado que tem fraudes, que tem pessoas que não passam longe de entender o que é uma atividade de pesca e recebe o Seguro Defeso. O Farmácia Popular, até onde se saiba, Luciano, pelo contrário, ele não tem fraude. A questão aí do questionamento é que o argumento da equipe econômica é de que, na realidade, o programa não tem foco porque ele não está atendendo apenas as pessoas pobres. Mas atende o governo pode quem até é mais rico. Não usar a palavra fraude, como você também não usa a palavra fraude. Mas a partir do momento que as pessoas com renda, com dinheiro no bolso, acabam se socorrendo a esse programa para receber esse medicamento, acaba sendo um tipo de fraude. Então, eu não entendo assim, não. Eu interpreto dessa forma. Olha só, Luciano, o que não está na lei semelhante. O que não está na lei não é ilegal. Não tem nada no programa de Farmácia Popular dizendo o seguinte, que o programa, para quem não é proibido, para quem recebe acima, por exemplo, de 4 salários, não existe qualquer coisa, não existe qualquer direcionamento na legislação que criou o programa em relação a isso. O propósito, Beto Almeida, do programa Farmácia Popular, quando nasceu, qual era o objetivo? Contemplar, garantir às pessoas mais pobres, às pessoas que não têm renda, o direito de acessar a medicamentos que são caros e que nem sempre estavam disponíveis no Sistema Único de Saúde. E é isso que ele continua fazendo. Eu considero, né, que quando há esse desvirtuamento, tudo bem, exista a fraude. Mas tudo bem, vamos para frente. Vamos para a palavra desvirtuamento. Eu concordo com você que pode haver esse desvirtuamento a partir do momento em que pessoas que têm um poder aquisitivo melhor acabam indo em busca do Farmácia Popular. Até aí, vamos lá que seja um desvirtuamento. Mas o governo, quando vê esse desvirtuamento, em vez de corrigi-lo, ele simplesmente quer extinguir para poder sobrar dinheiro para colocar para o novo renda mínima. Olha, o renda mínima, Luciano, como você disse, atende hoje 14 milhões e 200 mil brasileiros. A ideia do governo com esse novo renda mínima é passar pelo menos para 24 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados, que passarão a ser beneficiados com o novo Renda Brasil, que hoje vai ter, o governo ainda que também... Que hoje se chama Bolsa Família. Que hoje se chama Bolsa Família, que na média paga aí 190, 191 reais para cada beneficiário, deverá passar para algo em torno de 300 a 400 reais, porque o governo disse que esse valor proposto pela equipe econômica é muito pouco ainda, de 247 reais. Só que aí, Luciano, em nome disso, outras coisas, por exemplo, prometem sumir, outros benefícios, que é outro, Você abono falou salarial. Do Farmácia Popular, do Seguro Defeso
tem o abono salarial e o salário família. E o salário família. O abono salarial hoje é pago para quem recebe até 2 salários mínimos. O argumento do governo. Ora, tem muitos jovens que no seu primeiro emprego recebe ali até 2 salários mínimos, aí tem direito ao abono salarial. O governo tentou lá atrás, agora esse governo, acabar com o abono salarial e não conseguiu. Essa é mais uma polêmica que o governo vai se perder e acabar prejudicando um programa de renda mínima que o Brasil de fato precisa. Além da indefinição sobre o valor a ser destinado a cada família, o que pesou muito na decisão do governo em adiar o lançamento desse programa é porque o governo precisa combinar com o Congresso Nacional. Esse projeto será votado pelos deputados federais e pelos senadores. E quem vai apoiar medida antipática, como, por exemplo, Beto, extinção de programas sociais, como esse programa Farmácia Popular, como o Seguro Defeso? Exatamente. Quem é o deputado federal ou o senador? Mais uma vez, falta articulação política aí. São 7 horas e 30 minutos. Esse assunto ainda renderia muito, Beto, porque nesse cenário tem também o aspecto que o governo federal quer dar uma cara social à gestão do presidente Jair Bolsonaro. Assim como aconteceu no ciclo do PT, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o primeiro mandato, transformou o que era Bolsa Família em o que era Bolsa Escola em Bolsa Família. Toda essa origem aí desses programas sociais vem lá atrás do Vale Gás, do Bolsa Família, então... De Fernando Henrique Cardoso. Começou com Fernando Henrique Cardoso, exatamente. E cada governo quer dar a cara social aos seus programas. É o caso agora da gestão do presidente Jair Bolsonaro. 7 horas e 30 minutos, eu sei que você quer continuar falando, mas a gente volta em 1 minuto para falar também sobre esses assuntos. Está na agenda de hoje do Senado a votação da PEC do Fundeb. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. Os números do Tesouro Nacional divulgados nessa segunda-feira, Beto Almeida, jogam uma luz amarela sobre contas dos estados. Aqui no Ceará, crescem as despesas do estado do Ceará com a folha salarial dos servidores estaduais. O Carlos Alberto tem essas informações que são do Tesouro Nacional e mostram que em 2019 o Ceará ficou entre os estados que registraram aumento nesses gastos. As ações coordenadas em 2019 pela secretária da Fazenda, Fernanda Pacopaíba, não foram suficientes para o Ceará cumprir os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ceará, de acordo com dados do Tesouro Nacional divulgados nesta segunda-feira, compromete 55,3% da receita líquida com despesas na área de pessoal. O limite nessa rubrica é de 54%. Uma interpretação equivocada em texto publicado mais cedo por este site trouxe dados diferentes da realidade, o que nos leva a pedir desculpas pelo erro. A situação, embora com gastos acima de 54%, é considerada sob controle e mais uma luz amarela está acesa em relação à concessão de reajustes salariais que comprometam a boa saúde fiscal do Estado. O cenário de maior equilíbrio é do Espírito Santo, que destina 46% da receita para salários. Os números apresentados no Boletim de Finanças dos entes subnacionais do Tesouro Nacional retratam, em alguns estados, um quadro de desequilíbrio entre a arrecadação e as despesas com funcionalismo. O Rio Grande do Norte, por exemplo, destina 78,8% da receita para salários, pensões e aposentadorias. Ou seja, para cada R$ 100 arrecadados, R$ 72,80 são direcionados ao desembolso salarial. Com informações do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Outro sinal de alerta no serviço público, o déficit nas contas da Previdência dos servidores estaduais volta a crescer e hoje é superior a 1 bilhão e 500 milhões de reais no Ceará, como conta o Carlos Silva. O rombo nas contas do estado do Ceará para bancar as pensões e aposentadorias dos servidores estaduais continua crescendo e, de acordo com informações reveladas nesta segunda-feira pelo Tesouro Nacional, chegou em 2019 a 1 bilhão e 530 milhões de reais. Em 2018, o déficit era de 1 bilhão 464 milhões de reais. As mudanças instituídas pela reforma previdenciária no ano passado
com alterações feitas na Constituição do Ceará, como o aumento da alíquota dos servidores, podem contribuir para, a médio e longo prazo, as despesas diminuírem, mas, por enquanto, a conta é amarga. O Ceará tem uma situação que gera preocupação, enquanto outros estados, como Piauí e Rio Grande do Norte, têm déficits previdenciários ainda maiores. O déficit das contas da Previdência do Rio Grande do Norte chegou no ano passado a 2 bilhões 334 milhões de reais, enquanto no Piauí é superior a 1 bilhão e 715 milhões de reais. Com informações e redação do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. O Tesouro Nacional, jornalista Beto Almeida, para os nossos ouvintes e internautas, é uma espécie de caixa do governo brasileiro e é administrado pela Secretaria do Tesouro Nacional e que acompanha toda a performance dos estados e municípios nos gastos em todas as áreas. E esses números revelados nessa segunda-feira mostram dificuldades dos estados, dos municípios com o crescimento da folha salarial, que sempre tem a incorporação de gratificações, de benefícios e, ao mesmo tempo, o aumento do número de inativos, o que gera uma conta que a cada ano cresce. Como disse o Carlos Silva, 1 bilhão e 500 milhões de reais é o déficit, é o rombo que vem ao longo dos últimos 30 anos, sempre crescendo no Ceará. E esse limite prudencial, Luciano, ele chega próximo, já ultrapassou aí o limite do razoável em vários estados, como foi citado aí, porque lembrando que o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 60% da receita corrente líquida em gastos com pessoal. Então, assim, esse é o limite máximo. Não quer dizer que os estados devem chegar até lá, não. O limite prudencial é o sinal de alerta. É o sinal de alerta. É a luz que toca, que começa a piscar para dizer ao governante que tem que barrar, que tem que parar de gastar com os salários dos servidores estaduais e servidores municipais. E no geral, Luciano, isso coloca estados e também os municípios numa situação muito ruim, porque é o seguinte, quando ele atinge esse ponto, ele fica sem poder, por exemplo, negociar outros pedidos de empréstimos, a necessidade, por exemplo, de financiamento de projetos, de pedir autorização para que organismos de financeiros internacionais emprestem para que os estados possam realizar seus investimentos, ou seja, inviabiliza financeiramente estados e municípios. É por isso que esse debate nunca vai sair de moda, nunca vai sair de tempo, ele vai ser sempre necessário, porque o governante, quando ele assume, aquele que tem responsabilidade, a primeira providência é saber qual é a capacidade que o estado ou o município tem de investimento. Os prefeitos que estão agora aí tentando reeleição, outros que estão querendo chegar ao poder, primeiro precisam ter consciência disso. Eu vou pegar uma prefeitura em que situação? Ela tem condição de investimento? Quanto é que ela gasta com o pessoal? Qual é a capacidade que eu tenho, por exemplo, de endividamento? Se não tiver conhecimento e o mínimo de assessoria nesses aspectos, ele vai estar fadado ao fracasso. 2 medidas foram adotadas para controlar os gastos com o pessoal e também com as previdências estaduais e municipais. Uma é a reforma previdenciária aprovada no ano passado, que institui regras mais duras para os trabalhadores se aposentarem, principalmente os trabalhadores da iniciativa privada, porque para o serviço público ainda foram mantidos alguns privilégios. E a outra decisão, que é temporária circunstancial, Beto Almeida, saiu neste ano, quando o governo federal, no acordo para liberar recursos para os estados e municípios, encaminhou ao Congresso Nacional estabelecendo, tudo bem, se tem liberação, a ajuda financeira para os governos estaduais e municipais no valor de 100 bilhões de reais em função da crise sanitária que provocou queda na arrecadação tributária, tem também que ter uma contrapartida do outro lado. Estados e municípios precisam conter os gastos. Assim, o Congresso Nacional aprovou no primeiro momento a medida provisória do governo federal, estabelecendo limites de gasto, mas o Congresso Nacional colocou lá que ficava livre o reajuste salarial. O presidente Jair Bolsonaro vetou
o trecho dessa legislação, dessa lei, dizendo o seguinte: não tem aumento salarial para o funcionalismo público até dezembro de 2021. O Senado derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro e a Câmara Federal, em um bom momento para respeitar o acordo que tinha sido feito entre Executivo e Legislativo, manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro, reestabelecendo o texto original, ou seja, que até dezembro de 2021 não haverá reajuste salarial para os servidores públicos, o que temporariamente, Beto Almeida, dá um nó aí, ou ajuda os estados e municípios a controlarem um pouco dos gastos nessa área. Eu estava aqui fazendo as contas, contando aqui na mão, nos dedos da mão, porque a reforma da Previdência, só para a gente pegar um ponto aqui do que tem levado os estados a essa situação de endividamento, da sua capacidade fiscal estrangulada, é exatamente os gastos, né? Com o pessoal, com Previdência e tal. A Previdência foi aprovada em novembro do ano passado, tá certo? Nós estamos hoje em setembro, então tem 10 meses que a reforma da Previdência foi aprovada. Você sabe, dos 27 unidades da federação, quantos estados aprovaram as suas previdências, as suas reformas nas previdências estaduais? Eu não sei a quantidade, mas tenho certeza que um dos estados foi o estado do Ceará. Pronto, foi o Ceará e mais 12, apenas 13 unidades da federação, 13 estados fizeram finalmente o que deveriam ter feito, que é exatamente reforma no seu sistema de previdência. E eu vou citar aqui, você citou o Ceará, vamos lá: Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. Aí você vai dizer o seguinte: e Rio de Janeiro? E Rio Grande do Norte, que estão aí afundados com esse problema? Nem to use, como se diz aí no popular. Nem aí. Eu citei duas medidas, Beto Almeida, adotadas nessa área para conter o avanço dos gastos na área de pessoal dos estados e municípios. Um, que é a reforma previdenciária com efeito longo. O efeito vai ser a médio e longo prazo. E essa outra do congelamento de salários até dezembro de 2021, que é uma medida mais imediata. São 7 horas e 42 minutos na reta final do bate-papo político. Beto Almeida, tem uma boa notícia hoje na área da educação. O Senado vai votar o projeto, a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente. Você tem agora mais informações com o Carlos Alberto. Está previsto para ser votado nesta terça-feira no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A matéria será o único item da pauta de votações e, caso aprovada, deverá ser promulgada no dia seguinte em sessão do Congresso Nacional. Além de tornar o Fundeb uma política permanente de Estado, a PEC 26/2020 aumenta em 13 pontos percentuais a participação da União nos recursos destinados ao Fundeb. O texto ainda altera a forma de distribuição dos recursos da União entre os estados. O texto foi fruto de consenso entre os parlamentares e vem sendo debatido desde o início de 2019. Criado em 2007 de forma temporária, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundeb é uma das principais fontes de financiamento da educação no país. Da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Vamos acompanhar hoje, Beto Almeida, porque é o único item na pauta de votação do Senado. Exatamente, Luciano. Tem essa expectativa e agora, como a matéria já está tranquila em relação, por exemplo, a todos os pontos, inclusive foram retiradas emendas. Semana passada a gente até falou nisso aqui, que o senador Tasso Gereissati retirou uma emenda que ele tinha apresentado, Luciano, que tornava ali obrigatório 70% no mínimo dos investimentos para o pagamento de professores. E aí, a conclusão, se ele mantivesse essa emenda, poderia ter que voltar a matéria para a Câmara dos Deputados. E na prática, isso já ocorre. Tem município que já paga hoje, gasta com o dinheiro do Fundeb, por exemplo, um valor superior até esses 70%, pagando apenas salário dos professores. Então, isso significa dizer o quê? Que não há não há divergência. A questão agora é apenas cumprir essa etapa, que eu diria, essencial do Legislativo, no caso do Senado, para concluir essa votação. E a importância dessa votação está no aspecto de que o Fundeb precisa ter a legislação renovada. A lei que instituiu o Fundeb se vence agora no dia 31 de dezembro.
Por essa razão, o Senado e a Câmara Federal se mobilizaram para aprovar novas regras para o Fundeb, que nos próximos 5 anos terá pelo menos 56 bilhões de reais a mais, beneficiando os filhos das famílias pobres que estudam no ensino público dos municípios do Ceará, do estado do Ceará, a exemplo de outros estados brasileiros. E a lembrar, última notícia, e lembrar que em 30 antecipa, segundos. e lembrar que passa de 10% para 23% a participação da União no Fundeb. O único assunto aqui, agora o último para concluir, a gente está aqui olhando para a calçada da Assembleia Legislativa pela Desembargador Moreira. Daqui a pouquinho vai estar lá, para quem passar por aí, uma banca montada, uma mesa, algumas cadeiras, e lá vai estar o deputado André Fernandes. Pois é, essa foi a surpresa para muita gente ontem aqui, passando pela calçada da Assembleia Legislativa. Ele disse que está com o mandato suspenso, mas não vai deixar de fazer o atendimento. Na realidade, o André Fernandes está querendo aí, dizendo, criar fatos e mais uma vez colocar como se fosse perseguição política, a questão da suspensão do mandato dele, e ele fica tentando mostrar serviço. Lembrando que ele não está proibido de entrar na Assembleia Legislativa. Ele não pode despachar, ele não pode participar das sessões, mas se quiser, pode entrar na Assembleia Legislativa. 7h46, final de bate-papo político. O jornalista Beto Almeida, a você um bom dia, um bom trabalho a você, ouvinte internauta. Fique ligado, fique ligada, porque tem mais informações daqui a pouco. Um bom dia, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.